É sua, Ivane. Oi, gente. Boa Oi, noite. boa noite. De conversar um pouco com vocês, né, sobre o que a gente faz, sobre o que a EFE faz também, né, sobre tantas outras pessoas que também tem aí na EFE, que também trabalham com terapias. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Cadê? Não, eu quero. Pode. Aí, então, e eu fiquei pensando, né, como era que a gente poderia trabalhar, o que era que a gente iria falar sobre essas técnicas integrativas e complementares? Pode deixar, né? O que era que a gente iria fazer? Então, Oi, Vânia. eu acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer era conversar sobre. Oi, Drick. Oi, Antes de Drick. você começar, eu senti falta de uma coisa. Todo mundo aqui já é teu fã e te conhece. Mas vamos supor que alguém não te conheça. Eu queria que falasse um pouquinho, ou Suzana, ou você mesma, falasse quais são as terapias que você oferece, quais são as especializações que você tem feito. Deixa a gente conhecer um pouquinho desse teu universo de aprendizagem. E eu vou sugerir, Suzana, tirar o sonzinho de fundo. Tirar o quê? O som, né? Perceber que Som de tá ligada fundo. ainda. Parou? Parou, Ela tirou agora. Parou? parou. Pronto. Entendeu, né? Coisa para falar, não. Tá certo? Não tem muita coisa para falar, não, mas é para dizer o seguinte: eu trabalho com pessoas que estão algumas vezes em desequilíbrio, esse desequilíbrio físico ou desequilíbrio emocional, né? Em busca de um equilíbrio. Isso faz parte da minha vida na hora que eu tenho uma formação acadêmica daquela regulamentar, né? Que a gente está para a faculdade, então eu sou enfermeira, né? E eu não apenas estou, eu sou. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu gosto das coisas que faço, então isso me torna, assim, para mim fica mais fácil, porque eu gosto do que faço. Então eu trabalho como enfermeira atualmente, no Otávio de Freitas, né? E estou no grupo, exatamente naquele grupo de pessoas que estão apresentando sérias consequências dessa pandemia e também da própria pandemia, né? E as técnicas integrativas e complementares a gente percebe que faz parte do meu universo. Eu escolhi três, se não der tempo da gente trabalhar tudo, a gente deixa para lá. Mas existem outras coisas. Eu escolhi conversar com você sobre terapia neural, sobre laser terapia, sobre ozônio. Eu também trabalho com acupuntura, trabalho com biomagnetismo, né? E outras coisinhas besteirinhas que a gente vai É agregando só, reikiana, né? Vai é agregando a reikiana, né? prática. É Hein? reikiana também, não é? Sou mestra em É reiki. palestrante. É Não, importante a gente palestrante não. perceber. Você é sim, porque é importante. O nego gostava de dizer e de mostrar como as pessoas se dedicam àquilo que gostam. E Ivane é uma pessoa cuja vida, desde que eu conheço ela, é voltada para cuidar do outro. Não é? Isso é um trabalho muito nobre, muito que precisa a gente reconhecer e valorizar, sim. Né? Todos os trabalhos são importantes, mas a gente sabe o quanto somos carentes desse cuidar do outro, né? De pessoas que dedicam sua vida a cuidar do outro em vários âmbitos. Porque, olha, ela ser enfermeira é uma profissão, mas tudo que vem agregado em torno disso, as terapias alternativas e complementares, é uma opção extra que ela tomou para si, né? E eu sei que muitas vezes ela faz isso até de graça, doação. Então é uma coisa admirável, a gente precisa reconhecer e valorizar isso. Por isso que eu pedi para ela fazer essa apresentação, para a gente ficar orgulhoso dela também. Bom, então vamos lá. Então, o que são técnicas integrativas e complementares? Bom, o próprio nome já diz, né? A grande vantagem é que eu, inclusive, soltei alguns vídeos durante a semana e o que a gente vou falar aqui, as palavras por si só já dizem o que elas são.
Então, elas vão integrar uma prática que se já tem. E ela vai complementar aquilo que já existe. Então, é tudo uma junção do que a gente faz, ok? Então, para poder, e o que são essas práticas? Elas incluem toda a prática que visa a harmonia e equilíbrio do indivíduo, podendo ser ou não invasiva, que algumas são. Elas não substituem o tratamento com a medicina convencional e elas também não orientam a suspensão de medicação prescrita por médico. Elas não mudam nada do que você está fazendo e, sobretudo, não serve para tudo. Então, são integrativas e complementares, elas não são exclusivas, ok? Então, para a gente entender melhor, vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, porque hoje em dia já é tudo regulamentado. Começou isso em 2003, mas só em 2006 foi que surgiu o primeiro documento. E aí foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, né? E ela incluía a MTC, incluindo a acupuntura, práticas corporais, práticas mentais, orientação alimentar, uso de plantas medicinais, tudo isso estava incluso nesse documento, nessa portaria ministerial de 2006. Aí o que foi que aconteceu? Os anos se passaram e então começou a surgir um trabalho diário. A gente pula para 2017, aí a gente tem março e tem julho de 2017 também, né? Que a gente vai encontrar o seguinte, através de uma outra portaria, 849, isso é muito importante que a gente tenha, porque a gente trabalha, a gente precisa saber que isso é regulamentado, tá bem? Então, foram incluso algumas outras práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O Reiki foi incluso desde 2017. A reflexologia, a naturopatia, a dança circular, a quiropraxia, a ayurveda, a yoga com massagem, aromaterapia, as plantas medicinais, as águas minerais, as águas termais e ainda, para fechar com chave de ouro, a terapia comunitária integrativa, que tem salvado vidas no sertão. Muita gente tem sido salva através da terapia comunitária integrativa. Quando foi no ano seguinte, né, na portaria 702, aí o Ministério da Saúde fez mais alguns anexos. Aí colocou a bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, hipnoterapia, imposições da mão, ozonioterapia, terapias florais. Aí veja. Então, desde 2018 que a gente tem regulamentado isso. E a partir daí, outras coisas também foram regulamentadas. Por exemplo, ontem foi regulamentado o biomagnetismo, tá certo? No Rio Grande do Norte, que eu tenho a honra de ser uma das docentes do primeiro curso de pós-graduação de biomagnetismo, que acontece no Rio Grande do Norte, mas tem outras pessoas que fazem daqui. Quem faz aqui em Pernambuco é junto com a gente que faz a prática. E eu tenho a honra de participar desse grupo da primeira turma, e isso é muito bom. Mas, além disso, existem também outras terapias, como a massoterapia e o biomagnetismo, o shiatsu, o setai, a terapia neural, a terapia com laser vermelho e laser infravermelho, que é o que a gente vai conversar hoje, o uso de frequência para detox, com tratamento de patologia, com um verdadeiro detox através de hidrovitalis, que é um aparelhozinho que a gente bota um programa de computador, emite uma frequência para a água, um PCZAP, que é muito conhecido, que a doutora Uda Park, que foi ela que fez o primeiro, onde as pessoas se sustentam, faz uma ponte, né, com metais. Tem o Potentize, que é onde a gente pega uma medicação e coloca como se fosse um floral, coloca a frequência daquela medicação naquela água e a pessoa toma e dá excelentes resultados, né? Então, as práticas integrativas, elas vieram para avalancar, para fazer com que as pessoas, inclusive, que não tinham grandes acesso à saúde, pudessem se beneficiar dela. Aí a gente vai perceber também
que houve uma parada muito grande depois da Segunda Guerra Mundial. Porque, olha, todo mundo sabe, tá bem, que a acupuntura tem mais de 5 mil anos, tá bem? O shiatsu também. Tem várias e várias terapias que são, ó, muito antigas. E o que foi que aconteceu? Por que que isso deixou de acontecer? Né? A homeopatia é uma outra prática também. E o que foi que aconteceu? Bom, a gente teve o acidente da Segunda Guerra Mundial e logo depois disso, os Estados Unidos praticamente forçou todo o mercado a assinar um documento. Esse documento existe, ele é real, não é politicagem, onde ele dizia o seguinte: eu ajudo a recompor, a reconstruir o mundo, porém terão que usar todos os recursos da minha farmacologia. Então, o que foi que aconteceu? A farmacologia subiu e essas práticas todas elas foram relegadas e, inclusive, em alguns locais, proibidas. Ok? Então, isso é para a gente ter uma ideia do que é terapias integrativas e complementares. A gente saber que aquele banho que se dá, o escaldapés, tá bem? Existe uma fundamentação. Aquilo dali é legal, aquilo existe e tem as suas propriedades. O reiki também, a benzedura também. Então, tudo isso, ó, a benzedura, o escaldapés, isso faz parte da técnicas de medicina comunitária, tá? Práticas comunitárias. Mas para a gente entender isso, para não ficar simplesmente no blá blá blá, eu acho que é preciso que a gente compreenda onde é que essas coisas, como é que elas acontecem. O que é que acontece para elas poderem ter feito. Porque não é história da carochinha. São coisas sérias que acontecem e vários estudos já foram feitos. Mas para a gente compreender isso, só a gente olhando de mais pertinho uma membrana celular. A célula, né, de uma maneira geral, mas vamos pegar um pedacinho da membrana celular. Esse é um pedacinho da membrana celular. Vocês vão ver um desenhozinho bonitinho, porque eu tirei da internet, que se eu fosse eu fazer, era uma desgraça. Então, a gente vai perceber que essa membrana celular, ela é composta de alguns produtos, como glicoproteína, carboidrato, glicolipídio, a grande maioria é glicoproteínas ou glicolipídios, hidrófilo também. Mas a gente tem um detalhe nisso. Para que eu estou mostrando isso? Vocês vão perceber que existe uma bolinha rosinha do lado de fora e umas bolinhas rosinhas do lado de dentro. Existem alguns desenhos diferentes. O que é que isso significa? Significa o seguinte, que se a célula, se a membrana celular, que serve para proteger, que serve para selecionar o que entra ou o que sai da célula, o que é preciso saber? Que só vai entrar o que a célula permitir. Mas a célula só vai permitir se ela estiver de boa, se ela estiver tranquila. Ela precisa de uma chave para botar na fechadura e essa fechadura tem que estar no local correto. Então, se eu não tiver no local correto, não adianta botar a chave. Ela não vai conseguir entrar. Vocês vão perceber que existe uma proteína canal. Essa proteína canal, na realidade, ela serve para escoar algum elemento. Então, tudo na célula, tudo funciona assim. Não somente, e por exemplo, remédio só vai entrar se tiver um receptor. Porque senão, todo mundo que tomasse remédio, aquele remédio para aquela doença, todos responderiam do mesmo jeito. E não é assim. Cada um tem a sua particularidade. Se a célula está beleza, então escoa, entra tudo e faz todo o trabalho. Depois que entra qualquer coisa, estou falando isso de maneira geral, depois que entra, existe dentro da célula um monte de organelas. Existe o nucleolo, existe um bocado de coisa no citoplasma. Mas existe uma coisa que é extremamente importante e não dá para a gente deixar de não falar, que seria o pulmão da célula. O pulmão da célula é esse negocinho que está aí, ó, chamado mitocôndrias. Essa mitocôndrias acontece um mundo de coisa dentro dela e mais alguma coisa.
Então, ela tem essas cristazinhas e cada ponto dessa crista tem uma reação. Mas a mais importante que é preciso que a gente veja, ela é como um pulmão. Ela faz com que ela usa o oxigênio para dar força para a célula. Imagina o seguinte, você está subindo uma ladeira. Você é asmático. Como é que você vai chegar lá? Não é isso? Mas se você botar a bombinha, você chega melhor. Isso é o quê? Isso é o oxigênio suplementar que você está recebendo. Então, quando você oferece à célula que consegue passar e chega até a mitocôndria faz a festa. Aí a mitocôndria começa a trabalhar a gosto de gás. Ela produz, além de ATP, que é a energia da célula, a célula vai usar ATP para tudo. Tudo ela usa ATP. E, além disso, ela produz outras coisas também. Ela produz um tal de um NAD, que a gente vocês vão ver que vai lá na frente, a gente vai prestar atenção, que vai olhar também, vai precisar dela. Então, todas as terapias, todas as reações, todo o remédio, tudo vai depender dessas duas coisas. Da membrana celular para deixar passar ou não. E quando chega lá dentro, ele vai trabalhar com DNA. Sim, uma curiosidade, só curiosidade. A gente só herda a mitocôndria da mãe, viu? O pai a gente não herda a mitocôndria do pai. Apesar de toda a genética, mas a mitocôndria só é da mãe. E uma outra coisa, a mitocôndria tem um detalhezinho, ele tem um DNA que é próprio. Diz-se, inclusive, que provavelmente a mitocôndria era uma bactéria, né? Porque ela tem tudo dela é especial. Ela era uma bactéria que se adaptou dentro da célula. Então, da próxima vez que for Dia das Mães, não se esqueçam de agradecer a mãe pelas mitocôndrias que vocês possuem. Por exemplo, se você tem um músculo e você faz exercício, você tem muito mais mitocôndrias ali, porque você precisa de mais energia. Os ossos é o lugar onde tem menos energia. Tá? Então, quanto mais precisa de energia, mais mitocôndria tem. E a gente herdou da mãe. Vamos trabalhar, vamos conversar agora um pouquinho, porque tem muita coisa para a gente falar, sobre terapia neural. Tá? Terapia neural. O que danado é isso? Bom, a terapia neural, ela vê o indivíduo como um organismo elétrico. Ou seja, a gente é matéria e é energia. Se a gente lembrar que existem aparelhos que medem o nosso potencial elétrico, na hora que a gente vai fazer um eletrocardiograma, vai fazer de onde? Do coração. Eletromiograma, de onde? Do músculo. Eletroencefalograma, da cabeça. E da cabeça aí vai ver o cérebro, o cerebelo, a medula, né? E assim, tudo tem. As células, elas possuem um potencial elétrico. Se esse potencial elétrico acontece qualquer distúrbio nele, a gente adoece. Por quê? Porque ela não consegue mais mandar a mesma informação. A membrana celular, ela fica desnorteada, desorientada, desequilibrada. Ela não consegue, de jeito nenhum, fazer nada. Ok? Então, por conta disso, é preciso que a gente tenha a ideia de como é que essa terapia funciona. Ele é um método de tratamento que corrige os tais dos transtornos elétricos celulares. Através de quê? Bom, através do sistema nervoso. Que sistema nervoso? A gente tem o sistema nervoso central, o bambambam, o tampa, aquele que comanda tudo, o chefão. E a gente tem o periférico. É o fofoqueiro, é aquele que conta tudo quanto acontece. Ele sente e conta logo para o central. Ele vê que sente e conta logo para o central. Então, é o periférico, ele é fofoqueiro. Mas ele é tão eficiente que ele tem um lado que é somático e outro que é autômato. Isso significa o quê? Significa que o somático, ele simplesmente, tá? Ele só faz o que se manda. É um João mesmo. Ele só faz o que se manda. Já o autômato, não. Ninguém precisa dizer o que era para ele fazer, porque ele já sabe. Ele pode até fazer mal, né? Fazer deficiente, se as coisas estiverem erradas, mas ninguém precisa mandar fazer a digestão. Você come
e vai fazer a digestão. Você não diz assim, agora, estômago, libere o ácido, não diz. Você não diz, pulmão, agora, inspire, não diz. O sono, ninguém aguenta. Privação de sono, ninguém aguenta. A pressão, também não. O sexo, a visão, tá? E esse sistema, o autômato, também ele relaciona os estados emocionais. Ou seja, lembra que quando alguém diz assim, quando sofreu um trauma, você sofreu um trauma, você foi assaltada, por exemplo, né? Eu fui assaltada, aí, conclusão, todas as vezes que fui assaltada num ônibus, todas as vezes que eu tomo aquele ônibus, eu sinto aquela descarga, tá certo? Isso está relacionado com o sistema nervoso autômato, tá? E com isso, ó, aí, ó, só para vocês terem uma ideiazinha, né? O sistema nervoso central, a medula espinhal, aí tem o cerebelo, o cérebro e o sistema nervoso periférico. Percebe como é que o sistema nervoso periférico, ele é grande, ele está em tudo quanto é canto. Ele faz essa interligação entre o externo e o interno, lá de cima, o cérebro. É o sistema nervoso através dos gânglios que recebe a mensagem. Quem já não teve aquelas ínguas no pescoço? Quem já não teve aquelas ínguas debaixo do braço? Ou então na virilha? Aquilo dali nada mais é que o sistema nervoso periférico, que tem um conglomerado ali de células nervosas, aí ele percebe que chamada glândulos, eles ficam inchados, infartados, porque ele chama para ali várias células para resolver o problema, tá? Então, o sistema nervoso periférico, ele realmente é um fofoqueiro. Aí é só para a gente estar mandando lembradazinha, ele também controla a temperatura, por exemplo, na hora que você está num lugar frio, a temperatura está 18 graus, 14 graus, você não chega a 14 graus, tá certo? Você fica numa temperatura, você pode até sentir frio, mas a tua temperatura interna, ela vai continuar variando entre 34,5, 34,8, 35,5, às vezes 36, vai depender se você tem algum processo inflamatório. Ok? Caso contrário, você continua com a mesma temperatura. Só muda a temperatura, ó, daqui da pele. Como é que se faz essa terapia neural? Bom, é uma terapia que ela utiliza um tipo de anestésicos e alguns homotóxicos. O que são homotóxicos? Homotóxicos são medicações injetáveis, às vezes até sublingual, que ela vai utilizar, né? Por exemplo, a arnica montana é um homotóxico, que junto com esse anestésico, em baixíssimas concentrações, ela vai ser injetada no corpo ou na área da boca. Área da boca, por quê? Inclusive, a terapia neural, ela é muito desenvolvida, é muito executada por dentistas. Por quê? Porque eles conhecem muito bem a boca e existe uma teoria comprovada de que cada dente corresponde a algum órgão do corpo. Por exemplo, os incisivos têm muito a ver com toda a região abdominal. Tá entendendo? Aliás, desculpa, os molares têm muito a ver com a região abdominal. Os incisivos têm a ver com dor de cabeça, seja ela alta, os incisivos superiores ou inferiores. Então, quando a gente quer resolver determinados problemas, a gente vai na raiz do dente, tuft, e aplica a terapia neural. Então, os dentistas dominam isso maravilhosamente bem. Eu não domino, né? Com exceção de alguns dentes, algumas coisas assim, aí eu vou. Né? Então, qual é o objetivo dessa terapia? Regular a polaridade das membranas celulares. Lembra que eu falei da polaridade dos íons? Pronto, é isso que ela vai fazer, tá? E, então, ela vai fazer o quê? Não, pode passar. Ela vai fazer o quê? Ela vai se envolver na questão da desprogramação da membrana. Quando ela faz isso, ela facilita o fluxo e a energia para que o organismo funcione em equilíbrio e encontre o caminho da autocura. Terapia neural não cura ninguém, tá certo? Terapia neural não cura ninguém. O que é que cura? O equilíbrio que a célula nervosa tem
recebe, seja periférica, manda para o cérebro e o cérebro diz: precisa organizar a casa. Organiza e encontra finalmente o caminho. Entendeu? Só que como é que a gente vai saber onde é que a gente vai aplicar isso? Bom, primeira coisa, a gente tem que ver que o indivíduo, ele é um todo. Eu acho que isso é a cara de negro, né? Porque você não pode separar. Eu não vou tratar boca, eu não vou tratar coluna, não vou tratar joelho nem ombro, eu vou tratar pessoas. E essas pessoas, elas trazem consigo uma história. Elas trazem uma história de sofrimento, de trauma. Então, e isso fica marcado. E na terapia neural, a gente chama isso de campo de interferência neural ou fator desencadeante. Ora, fator desencadeante. É alguma coisa que desencadeia uma resposta, não é isso? Então, às vezes a pessoa sofre uma dor, continua sofrendo, continua, e isso acaba, as células, elas vão gravar, ficam gravadas na memória. E essa gravação desse estímulo ruim, ele vai fazer com que altere a frequência do tal fofoqueiro. O fofoqueiro vai dizer assim: bom, toda vez agora está vindo isso, toda vez agora está vindo isso. E ele leva para o cérebro. E quando chega lá, o cérebro vai ter que se adequar. Na hora que ele se adequa, ele começa a funcionar de forma diferente. E quem é que pode ser esse campo de interferência? Ou esse fator desencadeante? Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma cicatriz, é muito comum você ter uma cicatriz, por exemplo, tem uma cicatriz de cesariana e a mulher vive se queixando o tempo todo de secura vaginal, da falta de libido, ela vive se queixando de dor lombar, ela vive se queixando de que não consegue dor na perna, aí você vai soltar, vai despolarizar a cicatriz dela, somente isso já tira a dor que ela estava há tanto tempo. Então, isso pode ser um trauma físico, isso pode ser um trauma emocional, que também manda a mesma memória, a mesma resposta. Só para a gente entender um pouquinho mais, a gente tem a endometriose, a gente tem a psoríase, a gente tem ela, que todas elas são doenças crônicas. Lá na frente a gente vai saber que em doenças crônicas como é que a célula reage diante disso. Então, essas doenças, elas alteram completamente a membrana. Lembra dos glândulos, dos fofoqueiros? Pronto. Aí, na hora que ela altera, ela não sabe mais conduzir as coisas, ele não sabe mais fazer. Aí, existe uma alteração nas fibras que sentem e nas fibras que fazem, nas sensoriais e nas motoras. Com isso, desorganiza tudo. A terapia neural corrige essas células, né? Então, a gente tem que ver, só isso aqui é um resumozinho só, né? Considerando o indivíduo como todo, ele vai regular o sistema autonômico, ele regula a polaridade das membranas celulares nas áreas patológicas, ele vai melhorar a microcirculação, ele vai despolarizar ou repolarizar o desbloqueio, fazendo desbloqueio das cicatrizes, e com isso tudo, ele induz o indivíduo à autorregulação. Está compreendendo, gente? Veja só. Ele não é a terapia neural. Ó, eu tô com uma dor de cabeça. Aplica aqui. Nem sempre é assim, tá certo? Às vezes o paciente chega, hoje em dia, quando o paciente chega e ele chega muito tenso, aí eu uso a terapia neural nos pontos de acupuntura. Quem sabe acupuntura, VG20, os 4, né? Aí o Itang e PB6. O que é que acontece com isso? O paciente, ele tá simpático. Simpática quando ele fica bem agitado. Que nem eu vivo, geralmente. Aí, na hora que você faz esses pontos com a terapia neural, ele baixa. Ele se dá a condição de ser ajudado. Ele se dá a condição de ouvir o caminho, de perceber por onde é que ele deve ir. Terapia neural não cura, a gente é que se cura. Então, ela atua onde? Nas dores de cabeça, estresse, cansaço, dores musculares, dores articulares, como fibromialgia, alterações hormonais, cicatrizes, traumas,
depressão, menopausa, tendinite, ou seja, ó, em todo canto que tiver nervo, ele funciona. Só tem uma contraindicação, quem tiver alergia à procaína. A gente usa a procaína numa dosagem baixíssima. Se tiver algum dentista aí, eu não sei se tem, mas se tiver, normalmente a procaína vem a 3%. Nós usamos ela a 0,7%. Então, o que é que a gente faz? Então, é uma solução de procaína a 0,7%, que a gente vai com uma agulhinha bem fininha, para ter uma ideia, essa também serve, essa agulha, essa daqui, ó, estão vendo? Também serve para ozônio, né? Mas aí eu uso também uma carpulê, que é uma agulha de dentista, com agulha de dentista também, que ela é bem mais fina do que essa, para poder atingir glândulos. E ela vem a 7%. Então, a chance de você ser alérgico à procaína é muito pequena, muito pequena. Ela só tem o efeito dela, dura 20 minutos. A gente sempre espera 1 hora, mas na realidade o efeito dela, ela some já do organismo em 20 minutos. Como é que é o tratamento? Como eu disse, são aquelas pápulazinhas que a gente faz, pode ser nos pontos de acupuntura, nos glândulos, raiz do dente, ponto gatilho, aqueles pontos quando a gente aperta, dói, né? Isso pode fazer uso de homotóxico e a frequência é preferível, a não ser que seja uma coisa mais urgente, que seja a cada 15 dias. Por quê? Porque é o tempo da célula respirar e melhorar. É o Pedrique. Que é pápula? Oi, Pedrique? Está muito baixo. Pápula, o que é pápula? Isso. Explico sim. Pápula é o seguinte: você introduz a agulha, tá certo? Por debaixo da pele mesmo. Aí coloca o líquido, aí esse líquido vai fazer um buchinho, uma bolinha. O nome disso é pápula. Aí a gente pode fazer só as pápulas, porque a gente tem pontos chamados dermátomos, que ele fica por debaixo da pele, né? Aí a gente pode atingir esses dermátomos, ou então a gente faz isso e aprofunda para colocar mais forte. Por exemplo, a gente tem um glândulo aqui, assim, bem aqui, ó, chama de glândulo estrelado, que quando a gente faz aqui, você consegue atingir ombro, cotovelo, punho e mão. É uma maravilha, né? Com uma furada só. Então, dessa forma, a gente fecha a questão da terapia neural, né? Alguém tem alguma pergunta sobre terapia neural? Eu fiquei curioso como é a atuação da terapia nos casos dos transtornos emocionais, como você citou aí, depressão. Certo, para ansiedade também, como é que faz? Também, a gente usa muito os pontos de acupuntura e também esse ponto que a gente tem o timo, tá? Então a gente puntura o timo. O timo é fácil da gente descobrir quando a gente faz assim, ó, aperta, bate aqui assim, ele ressoa, aquele pontinho onde ele tá, ele ressoa no peito todo, né? Aí a gente faz daqui, que a gente chama esse negócio, esse buraquinho daqui, ó, de fúrcula. Aí a gente vem até. Aí aqui embaixo a gente não tem um ossinho, pronto. E daqui a gente vai acompanhando o diafragma, a gente vai acompanhando o final das costelas. Aquilo ali a gente chama de subdiafragma. Aí você faz pápulas nele todinho. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei com uma mulher que ela estava 3 meses com uma crise de hérnia. E a grande preocupação dela, a grande questão dela era sobrevivência, né? E ela tinha 7 filhos, 5 dos quais estavam no conselho tutelar. Então, ela estava 3 meses, só ficava de bruços. E eu fui trabalhar com ela com terapia neural. Bom, aí eu apliquei, quando ela finalmente conseguiu virar, na terceira sessão, ela conseguiu virar,
conseguiu andar de moleta, porque ela não conseguia. O primeiro dia eu atendi ela dentro do carro. Aí, quando ela veio, eu consegui fazer a parte da frente, né? Eu deixei ela de decúbito dorsal, ela botei ela de barriga para cima e fiz esses pontos. Ela foi para casa, não teve nada. Tranquilo. Quando chegou em casa, aí ela, 2 dias depois, ela ligou para a menina e disse: eu não vou mais lá, não. A menina disse: o que foi? Foi o que aconteceu? Desde que eu cheguei, ela fez um negócio, desde que eu cheguei, que eu choro. Eu chorei a noite todinha. Ou seja, e ela só conseguiu melhorar realmente depois que ela chorou, 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 chorou. Então, desencadeia muito isso. E além dos pontos que a gente usa de acupuntura, que são próprios mesmo para a depressão. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre laser, né? O que é laser? Eu posso mostrar de imediato o aparelhinho para vocês, mas eu poderia contar uma historinha. Laser é um aparelho que ele foi inicialmente desenvolvido pelos russos, né? E eles só que era uma parafernália bem grande nos hospitais. Eles cortavam o braço, colocavam uma fibra de laser para poder irradiar o sangue da pessoa. Aí, então, na década de 70, os cardiologistas da PUC e os engenheiros da PUC desenvolveram esse aparelho. Pega para mim, Suzana, ali. Desenvolveram um aparelho que é portátil, que é eficaz. Peraí, que é muito pesado. É esse aparelhozinho daqui, ó. Certo? Ele tá assim, porque ele tava com plástico, que eu coloco um plástico para não precisar tocar no paciente, né? Então, esse aparelho daqui, ele tem 3 programas. Ele tem o laser vermelho, o laser infravermelho e um programa especial chamado ILIB, que os brasileiros não podem usar a palavra ILIB porque já existe, então ele usa a palavra ILIB modificado, né? Mas é esse aparelhozinho. Tem esse, tem um outro que é de Ricardo Trajano. Eu agora resolvi fazer o curso dele, que eu tinha esse aqui, mas eu nunca tinha feito o curso com o pai dos burros, que era Ricardo Trajano, que foi o cardiologista que desenvolveu, junto com os engenheiros, o novo aparelho, né? Mas o que é laser? Laser é um dispositivo que produz uma radiação eletromagnética com características especiais. Ela é monocromática, ela é colinada e ela é coerente. Como assim? Monocromática. Mono, uma. Cromo, cor, acabou-se. Como? O que define a cor? É um comprimento, então, é uma cor que tudo que tem ali tem só um comprimento de onda. Ela é coerente, por quê? Como é que se faz a luz? A luz tem os elétrons giram e liberam um fóton. O fóton é a luz, certo? Só que em determinado momento, no caso do laser, eles saem todos na mesma fase. E ela é colimada. Por quê? Porque a grande maioria, praticamente 99,9% das ondas dos feixes são paralelos, certo? Então, o laser, é por isso que se faz uma cirurgia com um laser de alta potência, eu estou falando de baixa potência, mas o princípio é o mesmo. Então, um laser de alta potência, ele faz uma cirurgia de olho e ele só vai atingir lá embaixo aquela célula, porque só é aquela célula que vai absorver. O laser, ele não esquenta, ele não tem calor, só tem calor quando ele for absorvido. Por isso que ele é uma terapia indolor, não invasiva. Geralmente se usa o raio verde, vermelho, azul e infravermelho. O azul é muito utilizado pelos dentistas. Muito. Eles usam assim, grandemente. Hein? Para colar, ela está perguntando se é para colar, simplesmente. Não apenas, ele também é para esterilizar, tá certo? Também se usa para isso, tá? Bora?
E ele diz o seguinte, por isso que eu botei assim, laser terapia e libterapia. E libterapia o programa para irradiar o sangue. Mas isso também acontece quando você não só irradia o sangue, mas irradia, por exemplo, uma ferida. Quando você tem uma ferida, que você vai trabalhar aquela ferida, eu posso também encaminhar, carrear, colocar para dentro, tá certo? A medicação. Todo mundo lembra de azul de metileno? Aquele remédio que a mãe da gente usava para as pereba? Muito bem. Eu posso passar azul de metileno, deixar 10 minutos e depois eu vou colocar laser. O laser vai pegar o azul de metileno e vai botar ele para dentro. Tá bom? Agora tem mais outras coisas que ele faz. Ele tem um aumento da síntese proteica. Ele faz tudo, ele aumenta o metabolismo. Eu já medi, gente, olha, quando eu aplico laser, que se eu medir imediatamente, a pressão do paciente vai estar alta, a temperatura vai estar alta, a saturação aumenta, o batimento cardíaco também, porque ele acelera tudo. E ele atua, né, sobre uma enzima chamada superóxido dismutase, que a gente vai ter que conversar um pouquinho só sobre isso, tá bom? Ele protege as células contra as mutações, contra o envelhecimento, olha para isso que coisa boa, e contra a formação de radicais livres, que é o que danado faz a gente envelhecer. Ele melhora a oxigenação do sistema imunológico, ele reduz a sensibilidade dolorosa e ele ainda exerce efeitos anti-inflamatórios nos processos de cicatrização. Ele reduz os mediadores químicos de citocina e de edema. E ele ainda aumenta a produção de fatores de crescimento. Então, além dele funcionar, né, fazendo com que diminua o processo inflamatório, ele ainda faz o tecido crescer. Por isso que é tão bom em feridas, né? E nos trabalhos científicos, falando sobre a SOD, né? Então, nos trabalhos científicos sobre a importância dessa enzima nas patologias isquêmicas, nas patologias onde o sangue para, onde o sangue vai, onde necrosa, onde fica parado, e dali, então, acaba com aquela circulação. O que é que essa enzima faz? Só para vocês perceberem o valor que tem essa enzima e que o laser aumenta essa produção. Essa enzima aumenta a capacidade fibronolítica. O que é isso? Ele pega a fibra e rasga, despedaça. As plaquetas, elas são tudo grudadinhas, né? E com isso, ele aumenta a viscosidade do sangue, e o sangue vai correndo bem devagar. Conclusão, ele diminui essa adesividade plaquetária. Presta bem atenção, eu estou falando de plaquetas, e plaquetas não são células. Plaquetas são pedaços de células que, diante de uma rede de fibras, ela vem e fica ali grudada. Não são células, tá bem? E ele também faz a neovascularização. O que é isso? Formação de novos vasos. Com isso, aquele tecido tem uma maior perfusão. Ele também faz o seguinte, ele pega as células das hemácias e empurra os capilares menores. E naquela área que às vezes tem isquemia, naquela área que está mais fria, naquela área que o sangue não chega, o laser empurra para que elas possam chegar até lá. Ele regula a produção de insulina, beneficiando o tratamento do diabetes. E ele também faz com que, devido à agregação plaquetária diminuída, ele vai e promove a dilatação. Com isso, vai fazer o quê? Com o tempo, vai baixar a pressão, porque vai ficar mais vasodilatado, consequentemente, vai poder passar mais sangue, e passando mais sangue, vai levando mais nutrientes. Okay? Então, a laser terapia foi o que a gente já falou, né? Que é uma técnica que usa um aparelho de baixa potência, esse aqui, e quando ele é captado pela célula, transforma em energia e ela vai fazer a regeneração celular. De novo, laser terapia não cura nada.
Quem vai curar é a regeneração celular, é a célula que vai fazer isso, tá? Então, diante disso, a gente tem um aparelhozinho, deixa eu só voltar. Como é que volta, Su? A gente tem um aparelho barato, a gente tem um aparelho, quer dizer, na verdade não é muito barato não, tá? Esse aqui está custando 5.600. Mas para o que ele faz, é muito interessante. Eu tinha colocado, durante a semana, eu coloquei o vídeo de uma pessoa, tem que ver o tempo que eu tenho ainda, o vídeo de uma pessoa, de uma paciente minha, que teve um AVC. Na realidade, ela fez 2 AVCs, né? Ela tinha ligado para mim na quarta-feira dizendo que... Queria saber se na pandemia... Sim, sim. Ela tinha dito para mim o seguinte: Ivânia, eu estava em casa e eu senti o sangue escorrendo. Passei a mão no rosto, pensei que estava sangrando. Na realidade, não sangrou, mas ela estava por dentro, né? E eu disse para ela: você vai direto para o médico. Você pode ir para o vascular ou para o neuro, mas você tem que ir. Eu não posso ir lá para o consultório, não. Eu disse, não, pode não. Você primeiro vai ter que ir para o médico. Foi o que ela fez. Quando chegou lá, o médico, ela disse que o médico virou para ela e disse: você teve um AVC. Aí ela olhou e disse: sim, doutor, e aí? Ah, aí você está andando. Tá. Se tiver alguma sequela, a gente trata. Ela ficou, né? Bom, nesse mesmo dia, eu liguei para ela e ela não estava conseguindo concatenar com as ideias, ela não estava tendo condições, ela não sabia nem dizer onde era que morava, ela não soube dizer onde era que o médico, o que foi que o médico tinha passado, e ela começou a ficar apavorada, chorava, porque ela dizia: como eu não estou lembrada, eu não estou lembrada, mas eu sei qual é o médico, e por que eu não consigo dizer? Calma. Você mora onde? Ela disse: eu moro aqui perto da avenida. Tá, tudo bem. Como é o nome da avenida? Dessa daqui, dessa daqui. Aí eu: calma, você vai lembrar. Disse, mas eu moro aqui há 42 anos. E ela não lembrava. Isso é uma coisa clássica, né? Quando o indivíduo está fazendo um acidente vascular, ele muitas vezes ele sabe que isso aqui é um copo, mas ele não consegue verbalizar o copo. Ou seja, ela sabia o nome, ela sabia, por exemplo, que era próximo do presídio, mas ela não conseguia dizer presídio. Foi tanto que ela disse: aquele lugar onde o pessoal que faz coisa errada fica. Aí eu: presídio. E a gente, então, fez o ILIB com ela. Depois ela fez 10 dias seguidos e clareza de pensamentos, tá bem? A fala, tranquilo. Sim, e ela estava tombando, né? O tempo inteiro, parecia que tinha tomado cachaça. E ela está agora maravilhosamente bem. Isso é o que o laser faz. Alguma pergunta sobre laser? Ok. Então, a gente vai falar agora da menina dos meus olhos, que é a ozonioterapia. Ivane, sobre a laser terapia, tem alguma contraindicação, algum caso que não possa ser usado? Porque a terapia anterior tinha se tivesse alergia àquele produto, né, aquele item. Mas a laser tem alguma que não é... Isso. A ozonioterapia, ela tem uma questão... Bom, o laser. O laser, desculpa, porque eu estou vendo o ozônio. Em toda terapia, todas as terapias integrativas, existe uma lei. Se está grávida, nos 3 primeiros meses, não. Porque pode ser por qualquer motivo, mas se disser que fez terapia neural, e se faz, viu? Tranquilo, sem melhor maravilha. Se fez ozônio, se fez biomagnetismo, o que quer que tenha feito. Foi o bio, foi o laser, foi a terapia. Então, por conta disso, não se faz. Ponto. Agora, em relação à laser terapia, tem uma observação. Pacientes que têm problemas de coagulopatia, eles devem ser muito bem monitorados. E dependendo do profissional, não faça. Não faça. Você vai fazer o seu paciente sangrar. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem um problema de coagulação congênita, telangiectasia, e mesmo assim eu faço com ele. Tá certo?
Mesmo assim, eu faço ozônio, mesmo assim, eu faço laser. Como? Bom, primeiro, muito devagar, primeiro começando e observando absolutamente tudo. Então, a gente faz uma técnica onde ele vai ter uma desagregação plaquetária e eu faço uma outra que eu vou agregar. Ok? Então, eu tenho os benefícios da laser e eu então, neutralizo o que poderia prejudicar. Mas, na dúvida, não faça. Massa. Ok? A ozonioterapia, né? Eu acho que assim, não é a panaceia, não cura tudo, mas cura um bocado de coisa. Não resolve tudo, mas resolve um monte de coisa, né? Então, é uma técnica que é secular, de muito tempo, e só agora, por exemplo, para você ter uma ideia, ainda hoje no Brasil, os médicos, eles são proibidos, né, de fazerem o ozônio, eles agora já podem indicar, mas eles não podem fazer, apesar de que há 17 anos que que o Conselho de Odonto já faz, o Conselho de Enfermagem também já adquire, tem farmácia, biomedicina, fisioterapia, todos esses já fazem. E por que que o Conselho Federal de Medicina, apesar de ter de Maria Gadelha, que é uma médica, que hoje é a diretora da SOBON, que é a Sociedade Brasileira de Ozônio, por que que continua sem autorizar? Né? Agora, em novembro de 2019, eles conseguiram que pudesse, não, 2020, eles conseguiram que pudessem prescrever ou então fazer a nível de experiência, né? Porque, apesar dos 5.630, se eu não estou lembrado, foi 27, artigos científicos realizados em faculdades, mesmo assim, o Conselho Federal de Medicina brasileiro diz que não tem o suficiente. Mas isso já existe em mais de 50 países. Por exemplo, em Portugal, você só tem, praticamente só quem faz é médico. Então, a gente tem em Portugal, em outros países como Espanha, Alemanha, México, a Rússia. Então, a gente tem no mundo cerca de 50 países já fazem uso e já trabalham com o ozônio oferecendo, né? 18 estados nos Estados Unidos já fazem uso do ozonioterapia. No Brasil, a gente já tem alguns estados, por exemplo, a gente tem Santa Catarina, a gente tem Cambará, foi a última cidade agora, a gente tem Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, que são estados que já está regulamentado. Aqui em Pernambuco, a gente também já tem no SUS. Bom, como eu estava dizendo, ele é uma mistura gasosa, essa é uma técnica secular, né? Que ele usa uma mistura gasosa de oxigênio puro e de O3. Isso é ozonioterapia. Como é que acontece? Você tem um aparelho de gás de oxigênio medicinal que é ligado a um aparelho onde recebe uma descarga de cerca de 15.000 volts, que ele é alimentado por esse gás, e essa descarga elétrica faz com que as duas moléculas de oxigênio, quando recebe essa descarga, ela se separa. Na hora que ela se separa, ela se liga imediatamente à outra molécula. E você, então, vai ter a formação do gás ozônio, que seriam 3 moléculas de oxigênio, né? Só essa molécula de oxigênio, por exemplo, aqui, ó, aqui a minha, aqui, ó, 2 de oxigênio. Se quebra, aí vai um para um lado para o outro e eu formo uma de 3. Só para a gente ter uma ideia, veja só, se eu tiver 2 moléculas de oxigênio, de ozônio, quando elas se separarem, eu vou ter 3 de oxigênio, tá? Eu tenho
2 de ozônio. Quando elas se separarem, eu vou ter 3 de oxigênio. Só aí eu aumentei em 50% o aporte, a quantidade de oxigênio. Ok? O ozônio é uma molécula derivada do oxigênio que existe na natureza. É tanto que eu tenho um aparelhozinho aqui, ainda agora eu estava trabalhando com ele. Fui fazer a bag em Suzana, que ela está com uma creca na perna. E esse aparelho ele usa o oxigênio do ar. O ozônio também está na camada que protege a Terra dos raios ultravioletas. E ele é a molécula a terceira maior molécula oxidante que existe no planeta. Ó, é esse aparelhozinho daqui, ó. Esse aparelhozinho que a gente acopla. Aqui ele usa o oxigênio do ar ligado a uma tomada e sai ozônio. Ok? Ele está presente também no processo de ativação dos anticorpos, motivo pelo qual ninguém tem alergia a ozônio. Ninguém. Então, às vezes você pode ter alergia. Não, não pode. Por quê? Isso é orgânico, está dentro do seu organismo. Por isso que você não tem alergia a ele. Tá? Só para a gente ter uma ideiazinha da história do ozônio, né? Começou em 1857, vê só. Dr. Vermes von Siemens, aquele dos elevadores, aquele mesmo, ele desenvolveu o primeiro gerador de ozônio. 17 anos depois, Tesla, que foi considerado por Einstein um camarada, um inventor melhor que poderia existir, né? Ele patenteou o equipamento nos Estados Unidos e daí, então, ele criou a primeira companhia para a produção de ozônio. Foi muito utilizado durante a Primeira Guerra Mundial pelos médicos da Alemanha e dos Estados Unidos. Quando foi na década de 30, um camarada chamado Dr. Erwin, ele recebeu o tratamento do seu dentista e ficou maravilhado. Aí daí, então, ele escreveu um artigo de 299 páginas, que até hoje é usado. Ele só chegou no Brasil, tá? Em São Paulo, depois foi para Santa Catarina, depois foi para o Mato Grosso do Sul. Ele trouxe da Alemanha e ele começou a usar em sua clínica. E até hoje ele usa lá na clínica dele. Bom, como é que age o ozônio no corpo da gente? De novo, Rapaz, tua mãe faz isso depois. Acho que o microfone dele estava. Veja só, como é que age? Bom, o ozônio não cura nada. Mas mata um bocado de coisa. Então, ele é um estímulo fisiológico que se faz ao organismo provocando um estresse oxidativo. Bom, estresse oxidativo gera o quê? Radicais livres. Radical livre é bom? De uma maneira geral, não. Estresse oxidativo é bom? Não. Principalmente se esse estresse oxidativo ele for uma coisa muito forte, muito intensa, que não é o caso do ozônio. O ozônio, ele provoca um estresse oxidativo na célula, mas esse estresse ele é controlado, ele é a nível muito pequeno. E ele é suficiente para mudar o metabolismo e o mecanismo da célula, tá? Então, como é que ele faz? Na hora que o ozônio entra no organismo, ele vai para o plasma. Quando ele chega no plasma, tá? Ele entra como 3 moléculazinhas de O2, de oxigênio. Ele entra como 3 moléculas de oxigênio grudadinhas. Só que ele é extremamente instável. Aí, imediatamente, praticamente, cerca de 50 segundos, menos de 1 minuto, ele começa a se modificar. Aí, então, ele vai fazer 95%, ele vai se transformar, tá bem? Em oxigênio puro e água. 5%, só 5%, vai se transformar em que a gente vai chamar de sinalizadores. Vai ser H2O2 e os LOPs. E o que danado é LOPs? LOPs é um conjunto de glicose, de lipídios,
que vai... Lembra quando eu falei daqueles locaizinhos da célula? Pois é, ele vai se agrupar, vai se colar ali e vai descer. Ele força, empurra a entrada dele na célula. Até porque ele, quando entra na célula, ele vai para um lugar específico, ele vai direitinho para as mitocôndrias. Lembra o que é que a mitocôndria faz? Respiração. Então, ele vai ceder esse oxigênio, 95%, ele vai dar de presente à mitocôndria. A mitocôndria, coitadinha, que está lá, botando os bofs para fora, imediatamente pega esse oxigênio e começa a transformar ele em energia. E a água vai hidratar todo o tecido, ok? Então, é assim que ele funciona quando ele entra no plasma. E o que mais? Eita. Bom, esses sinalizadores, vou falar assim, não precisa vocês decorar isso não, eu acho que é muito mais para mim, viu? Que é o seguinte, os sinalizadores fazem as células produzir mais glutamina. A glutamina é um antioxidante potentíssimo. Então, quem vai para um ortomolecular, daqui para o final do ano eu vou ser ortomolecular. Quem vai para ortomolecular, via de regra, ele passa lá, glutamina. Por quê? Porque é um antioxidante. Esse antioxidante vai fazer o quê? Ele vai atuar, tá certo? Esse sinalizador diz assim para a célula, bora, minha gente, vamos trabalhar? Aí, a glutamina vai lá e diz, vamos neutralizar isso. Só que quando ela faz isso com o H2O2, ela gasta energia. Ela perde o seu potencial elétrico. Aí entra o tal do NAD. O NAD vai lá da mitocôndria, lembra que eu falei? Pronto. Aí ele vai e doa para a glutamina mais um elétron. Aí a glutamina fica forte, rejuvenesce e vai lutar de novo contra os oxidantes. Só que o NAD, coitadinho, ele já deu tanto para a pobrezinha da glutamina que ele também está fraco. Aí quando ele fica fraco, aí então entra vários processos, que não vale a pena a gente lembrar daqui, mas vários processos, sobretudo a G6PD. Que é isso? Isso é uma enzima. E vai fazer o quê? Essa enzima ela vai atuar sobre o NAD e vai dar novas energias, vai dar condições dele ter mais ATP. E essa G6PD, ela também vai fazer o seguinte, ela vai matar tudo que está velho. Então, tá velho, vai morrer para poder novas NADs surgirem para atuar sobre a glutamina e daí então dar um refrigério para as células, tá? Bom, resumindo, se eu tenho um grande estresse oxidativo, eu vou ter um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele vai ser mediado por uma enzima chamada NFK-beta. Então, ela vai, cada vez que você sofre um estresse oxidativo, você vai ter mais inflamação. Quando você tem pequenos estresses, aí a coisa modifica de figura. Porque o pequeno estresse diz do seguinte, diz essa enzimazinha NRF2, ela vai dizer para o organismo assim, bora minha gente, se prepara que vem chumbo grosso. Aí ele então vai preparando-se com os antioxidantes. Ele prepara mais anti-inflamatório para enfrentar uma briga que nem vai acontecer. Então, na hora que essa briga não acontece, aí esses antioxidantes, esses anti-inflamatórios, eles vão ficar lá guardadinhos para possível uso. Tá? Quando a gente usa o ozônio, a gente tem dois tipos de reação. Eu diria, na realidade, que seria ação, mas vamos trabalhar com reação, né? Já que você primeiro está dando o ozônio. A gente tem uma reação imediata e uma reação tardia, uma reação imediata. Quando você injeta o ozônio, ele vai fazer de imediato a imunomodulação. Ele vai aumentar o efeito eritrocitário. Aquelas hemáciazinhas vermelhinhas, tá? Eritrócitos, lembra dela, do hemograma? Pois é. Ela vai ter uma ação
de uma produção antioxidante, ele vai estimular, ele vai ter uma ação anti-inflamatória, tá? Através das enzimas. E vai ter a reação tardia. A reação tardia, por exemplo, você usa hoje e ela vai continuar até 40 dias. Ele continua trabalhando. Você não continua com o ozônio, veja bem. Ele desencadeou a cascata, então o seu organismo vai estar trabalhando. Ele vai atuar, sobretudo, na medula, produzindo os eritrócitos superdotados, agora forte, virado, no endotélio. O endotélio é aquela paredezinha do vaso, a parede de dentro do vaso vai fazer com que ele fique mais forte, vai fazer com que ele possa fazer isso sem se romper, vai fazer com que ele seja mais maleável. E também sobre outros órgãos, aumentando a produção de proteínas de choque térmico, além de regular a metabolização da célula. Vai ficar tudo pianinho, né? E no sangue é muito interessante. Eu botei algumas coisas aqui em cada lugar, só para vocês terem uma ideia. Esse nome bem feio aí, que é a produção de 2,3 difosfocirato, aliás, ele parece um nome feio, mas não é não, ele é muito bom. É o seguinte, a hemácia, quando ela vai caminhando pelo sangue, ou pelo vaso, ela leva consigo o oxigênio, certo? Só que para ela levar consigo o oxigênio, tem uma cola. Quanto mais cola, mais dificuldade a hemácia tem de se livrar do oxigênio. O que é que o ozônio faz? O ozônio aumenta a produção dessa enzima. Essa produção funciona como se fosse um solvente dessa cola. Quando a hemácia passa por um local que está com pouco oxigênio, quando passa por um local que está em necrose, aí rapidinho a necrose faz assim, vem oxigênio, ele fica facinho, facinho. Ele rapidinho solta a hemácia e a hemácia consegue, e o oxigênio vai para ali e consegue trabalhar. Ele também faz uma coisa muito interessante, ele pega a forma da hemácia, que muitas vezes ela é redondinha, né? E ela redonda, ela pode se formar, se achatar para passar no vaso, para o vaso mais estreitinho. Pois é, o ozônio faz isso. O ozônio dá uma maleabilidade na hemácia que faz ela ir para os vasos mais fininhos que existem, né? Ela regulando a metabolização da célula e existe a autoemo maior e a autoemo menor. Mas na autoemo menor, que eu acho que é bem interessante, é a que eu faço, inclusive, diz o seguinte, como é que é feito? A gente retira o sangue, eu fazia isso toda semana em Nego. É que não dá, gente, para fazer um negócio desse e não lembrar dele, tá? Então, eu tirava o sangue e aplicava no músculo. Geralmente é no glúteo, não se aplica em outra região, não, é no grande glúteo. O que é que acontece que dá certo? Por que que se tantas pessoas que têm doenças autoimunes trabalham com autoimunoterapia menor? Porque é o seguinte, quando na hora que você injeta o ozônio, alguns leucócitos, eles morrem. Quando chega no músculo, aí o músculo diz assim, peraí, o que é isso? Sangue não é para estar aqui. Por que que está aqui? Tem alguma coisa errada. Ou aí soa as trombetas e os macrófagos saem disparada para poder fagocitar, para poder comer aqueles leucócitos que estão mortos. Com isso, ele também diz, prepara mais macrófago, diz para a medula, prepara mais macrófago que vem chumbo grosso. Conclusão, dessa forma, ele modula a inflamação e aumenta a autotolerância. Na arteriosclerose, o que é que acontece? Na arteriosclerose, a gente tem uma enzima que provoca inflamação. Ela tem um nome bem feio de TNF-alfa. O que é que o ozônio faz? O ozônio diz assim, fica quieta no teu canto, não faz mais nada, que tu que tinha que fazer já fez. Então, ele inibe a produção dela. E ele ainda faz outra coisa. Além de inibir esse fator de inflamação, ele ainda faz com que estimula a medula
a produzir células endoteliais. Lembra do ILIB? É também parecido. Só que, nesse caso, ele vai produzir células progenitoras. Que células são essas? São as células que vão formar novos vasos. E quando elas chegam lá, elas começam a se reproduzir numa velocidade muito grande. Por quê? Porque o ozônio estimula essa divisão celular. Né? Resumo, ele regula o sistema imunológico, ele ativa o sistema antioxidante dentro das células, produzindo dos radicais livres. Sim, um detalhe, ele acelera a remoção do ácido lático, então o ozônio é muito usado pelos atletas para eles não se cansarem. Quando a gente faz, sobretudo, a aplicação retal em atletas, eles aumentam em cerca de 80% o seu rendimento nas primeiras horas, tá certo? E é por isso que eles usam. E não dá doping, tá? Não tem doping, não aparece. Promove a cicatrização e eles têm um efeito bactericida, fungicida e virucida. Ele age também, né, sobre o sistema NRF2. Esse sistema é um sistema que controla mais de 220 genes que estão relacionados com as doenças inflamatórias crônicas. Então, na hora que ele age, produzindo enzimas que vão regular esse sistema, ele, então, por outras vias, ele vai diminuindo esses processos inflamatórios. Quais são as vias de aplicação? Estou acabando, viu, gente? Quais são as vias de aplicação? A gente tem a via cutânea. Lembra aquela coisinha que eu falei? Ó. Certo? Essa daqui, ó. Essa mesmo. Aí a gente enche e vai depender da quantidade que você vai usar, vai depender. Existe uma concentração, existe um volume, que tudo isso você deve. O ozonoterapeuta ele tem que ter esse tipo de conhecimento, onde é que vai aplicar, quanto vai aplicar e qual vai ser a dosagem. Então, na cutânea, aí você vai. Tem uma angulaçãozinha, né, para você poder aplicar. Tem a retal, onde você vai fazer uso de uma sonda fininha. Por que a retal? A retal, porque nos nossos intestinos nós temos muitos neurônios, né? A gente só não tem neurônio na cabeça. A gente tem neurônio no coração, a gente tem neurônio nos intestinos. O segundo lugar onde a gente tem mais neurônio é exatamente no intestino. Então, na hora que você permite que os neurônios do intestino estejam livres, ele trabalha muito melhor. Então, você coloca uma sonda, cerca mais ou menos disso, ó, é de 2 a 3 dedos, tá? Fininha. E você, então, injeta o volume que for necessário, vai depender de todo o processo, qual é a patologia, há quanto tempo e tudo mais, para você poder aplicar. Tem a auricular, você usa um esteto mesmo, só que tem silicone, porque se eu usar sem ser silicone, o ozônio vai acabar com aquele material. Então, aí eu coloco o auricular e injeto na seringa, mando que o paciente prenda a respiração pelo nariz, porque o único local onde você não deve aplicar, não deve de jeito nenhum, você não deve inalar o ozônio. A sanguínea, que tem a maior e a menor. A menor a gente já falou, a maior retira cerca de 200 ml de sangue, coloca um anticoagulante e depois reintroduz na veia. Eu não faço maior porque acho que a menor funciona muito bem. A gente tem periarticular para tratar joelho, tratar quadril, tratar ombro, joelho, tornozelo, tranquilo. E a gente tem perivertebral. Aqui tem a vértebra, 2 dedinhos para um lado, 2 dedinhos para o outro. Quem sabe de acupuntura, eu vou trabalhar exatamente no canal da bexiga, né? E tem o intraarticular, que a gente vai fazer dentro da articulação, né? Dentro da articulação, eu trabalho muito com articulação do joelho, inclusive eu coloquei um vídeo
de uma paciente que ela tinha ombro congelado e depois ela levantava o braço todo. E tem também intravertebral. A intravertebral tem um detalhe: a intervertebral só deve ser feita dentro de um bloco cirúrgico por um anestesista ou um neurologista, porque ele vai colocar o ozônio dentro do espaço intervertebral, né? Tem o oral, que você pode beber a água, que você pode fazer bochecho, que você também pode colocar o ar, você coloca o ar dentro da boca e faz um bochecho geral. Tem o nasal, que a gente também utiliza uma seringazinha, prende a respiração, tapa uma narina, tapa a outra e fica o tempo que aguentar. Em relação ao nasal, vale a pena eu contar para vocês o seguinte: é muito comum pacientes que sofreram AVC, né? A gente fazer, aí ele faz de um lado, ele às vezes não sente nada, faz do outro, ele sente exatamente ele sente correr, ele relata que corre, ele relata que queima, ele relata que dói, exatamente naquele ponto onde ele fez um AVC. Do mesmo jeito, quem tem sinusite também relata isso. E existe a BEG. A BEG e há também a ozonioterapia, que é uma banheira que tem água que você coloca, o ozônio fica borbulhando o tempo inteiro. E a BEG é quando você pega um saco, coloca o membro que você for ser um braço, a perna, seja o que for, e você então coloca o ozônio ali por um determinado tempo. Depois você tira, primeiro hidrata, né? E tira e você vai, e a gente tem vários e vários e vários relatos, várias e várias experiências de feridas que foram cicatrizadas. Feridas, já ouviram falar daquela Sarou morreu? De feridas que foram da tal da Sarou morreu com 2, 3, 4 meses de tratamento, a gente consegue sanar. Uma outra observação é em relação aos pés diabéticos. A gente tem inúmeros relatos contando o seguinte: imagine que tem 10 pessoas internadas para ter um pé amputado. Todas elas fazem ozônio, tá bem? E apenas 3, porque 7 não farão mais a amputação. Só 3 vai fazer a amputação, porque 7 não vai mais fazer, depois do uso de ozônio. Aí a gente tem também, óleo ozonizado. É esse aqui, óleo ozonizado, que você pode usar, pode ser, eu faço colírio, eu faço para colocar no ouvido, para dor de ouvido. A pessoa pode, inclusive, tomar isso aqui. A solução, não assim, né? Para que possa também trabalhar para ferida, para cicatrização, para afta, também usa. Hoje a gente tem também o creme dental. Até o creme dental, quando você termina de escovar, você fica com um certo gostinho de ozônio na boca, e ele é excelente para afta, gengivite, todas as afecções de boca. Funciona também. Aqui eu vou mostrar para vocês um vasozinho que esse é um paciente meu, tá? Isso é o pé dele, olha só o que é que o ozônio faz. Esse paciente, ele é bem curtinho, tá? Presta atenção, veja como é que ele tá, e depois veja o que é que o ozônio faz. Vou passar de novo, tá? Presta atenção, vê, olha o que ele faz. Ok? Pois é. Isso, amigo, deixa eu falar. Isso é ozônio. Tá certo? Essa aplicação ozônio você pode usar até todos os dias, dependendo da circunstância, você usa até mais de uma vez. Paraidético a gente usa até mais de uma vez ao dia, né? Esse paciente, ele não conseguia calçar meia, não conseguia calçar sapato, porque os pés dele tinham muitas varizes, muito. Debaixo dos pés, no tornozelo, tudo, tinha muitas varizes. A gente fez esse tratamento e ele conseguiu, inclusive, calçar luva ou calçar meia. Tá? E aí, gente, gratidão, gratidão,
Não sei se foi muito rápido. Eu tentei correr para ver se dava tempo de fazer tudo. Foi Mas aí, ótimo, Ivane. Aproveitou muito bem o tempo. se vocês Até tiverem. sobrou um tempinho. Ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso, se eu souber, responder. Eu tenho um comentário a fazer. Hora das perguntas. Ano passado, fui Kelly diagnosticada com colocou no CA. chat aqui, eu estou vendo, queria saber se na pandemia Uma a pessoa procura por falando, Ivane Drico. aumentou. Eu não sei se já respondeu isso, eu não Que ouvi. tem uma pessoa falando. Era a Boa noite. Patrícia. Boa noite. Fala, Boa Patrícia. noite, Vai, Patrícia. Patrícia. Eu tenho um comentário para fazer sobre autoemo, que ela faz oxigenação, que foi falado aí agora há pouco. O ano passado eu fui diagnosticada com CA e precisei fazer quimioterapia. E é comum os pacientes de quimio ter a imunidade muito baixa e muitas vezes parar o tratamento várias vezes por conta dessa imunidade que baixa demais. E com a autoemo era feito semanalmente. Eu fui acompanhada por Paula Alves e ela semanalmente fazia essa autoemo comigo. E no auge da quimioterapia, minhas plaquetas chegou a dar 450. E os médicos ficavam impressionados que não tinham condições de eu estar no auge de uma quimioterapia com uma plaqueta de 450. Então, assim, a autoemo realmente ela é extremamente poderosa nessa questão da imunidade e regularizar o teu organismo, ela é maravilhosa. Só tenho que agradecer a Deus pela profissional Paula e por ter me trazido esse tratamento de forma tão eficaz. E eu sempre digo que a quimioterapia, para mim, ela tem 5% de resultado, mas em 8 meses, com a acupuntura e a autoemo, eu estava curada desse câncer. Maravilha o depoimento. Pois é isso que acontece mesmo. A autoemo é maravilhosa e quando você aumenta, faz isso também com ozônio, acrescenta ainda mais, potencializa. Muito massa esse depoimento. Esse tratamento da autoimunoterapia eu conheço há muitos anos, que um senhor que eu ajudei a tratar de um câncer com um reiki, na época, ele fazia esse tratamento, Walter, acho que Tati, se vê na sala, vai lembrar, foi um professor de Tati. Vê, gente, eu acho que todo mundo estava quietinho, absorvendo tanto conhecimento, porque sabia que o tempo era curto, né? Eu acho que o tempo foi muito bem preenchido. E aposto que todo mundo vai ter dúvida e pergunta, mas para a gente não passar muito do horário, que já são 9h32, eu vou pedir para quem tiver pergunta encaminhar para a Suzana depois, ou colocar aqui no chat e Suzana demora a encerrar a aula, a sala fechar, e depois ela passa para Ivane. Inclusive, Ivane pode até ver, porque durante a aula deve ter sido feito algum comentário no bate-papo, é bom ela escutar depois, ler. Aí, quem Isso. tiver pergunta, depois passa para a Suzana, que Ivane dá um jeito de responder, porque eu sei que todo mundo tem alguma coisa para dizer ou para perguntar. Drake pediu para eu encerrar, porque o microfone dele tá ruim. E aí eu vou repetir um recado, um agradecimento que ele fez no começo da aula, que ele falou, mas tinha pouquinha gente. Ele pediu um SOS, e é através de Suzana no grupo, para organizar umas coisas da escola, de grana, essa semana, e muito rapidamente a gente se reuniu e atendeu, e ele pediu, ele fez esse agradecimento no começo da aula, eu digo que é bom repetir no final, porque nem todo mundo está presente, né? A gente quer agradecer muito, porque sabe que todo mundo está muito apertado, e que além de a escola estar se ajudando em casos individuais, muitos de nós estão cooperando com familiares, com amigos que estão desempregados, com campanhas e ações de pessoas que a gente já ajudava e pessoas que passaram a precisar. Então, assim, muita, muita, muita gratidão e que a gente continue fazendo esse trabalho de ajudar os outros, os de dentro e os de fora. Continuemos com os trabalhos de mentalização, de energização, todo tipo de ação que a gente pudesse envolver e de participar cada vez mais da vida daqueles com os quais a gente não tem nem tanta ligação ou tanto contato, de perguntar como vai, de mandar mensagem para amigo, parente, da fé ou não, que a gente passa um tempo sem ter contato, para saber como as pessoas estão, para a gente multiplicar essa energia de cura e de afeto que o planeta, no momento, está precisando. Enquanto mais a gente produzir essa energia de afeto, de luz, de coisa boa para combater a energia contrária,
a gente precisa fazer isso, tá? Ivane, muita gratidão. Desde que eu vi que o tema era teu, né? Que a gente dedicou esse tempo, esse tema do mês, os temas para terapias, e eu sabia que a sua aula seria hoje, eu lembrei muito também do Nego, assim, e é mais um motivo para a gente agradecer do quanto você cuidou em diversos momentos em que o Nego passou. Além do cuidado diário, o Nego passou por alguns momentos difíceis, né? Teve alguns piripaques e você, com certeza, com a sua ajuda, foi fundamental. Eu acho que a escola toda agradece muito toda a assistência que você deu e dá. Deus lhe abençoe muito na sua jornada e que esse processo que a gente sabe que é espiritual, que não é por acaso, possa ser eterno e possa trazer muitos frutos para a sua vida. Diz, Suzana, alguém queria perguntar, falar? Não, que eu estava dizendo, tá faltando a pergunta. Gostaram? Sim, agora eu vou fazer a pergunta e aí eu vou encerrar e quem quiser manda a pergunta para a Suzana, tá, gente? É a pergunta que a gente sente saudade de Djalma fazer. Gostaram? Não é? Ah, gratidão. Gratidão. Obrigada, Su. Teve uma pessoa que perguntou assim, colocou no chat o seguinte: aumentaram os atendimentos nessa pandemia? Muito. Eu quase que não estou dando conta. Até porque eu sou meio desorientada, aí, além disso, ainda resolvi fazer um curso em plena pandemia que requer muito estudo. Eu não Aí está acreditei. sendo fácil. Eu não É? acreditei quando tu falasse que ia se formar agora em ortomolecular. Eu digo, meu Deus, com que tempo? Pois Eu é. acho que Ivane toma ozônio de noite para não dormir e vira o dia dela. Vira a noite sem dormir, só com ozônio. Mas pode ter certeza, eu tomo ozônio. Todos os meus plantões eu tomo ozônio. Ou ela se chapa de ozônio para conseguir dar plantão, não tô sabendo. Mas Gente, boa semana, um abraço em todos. Todos. Obrigada, gente. Foi um prazer imenso. O Nego permeou tudo isso, porque no último dia, antes dele ser internado, fui eu quem levei ele para o hospital e eu tinha ido para lá exatamente para fazer. Eu tinha feito ozônio e eu tinha feito também LIB com ele, tá certo? E foi assim, eu estava fazendo e me lembrando dele, né? Eu conheci um camarada chamado Alberto Arribazalga, que ele é a cara de Nego, ele fala dos corpos búdicos, átmicos e tudo mais. Eu acho que tem tudo a ver com ele, cada vez mais eu me lembro, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Parou o som de Ivane. Fui eu que toquei aqui. Gratidão, gente, muita paz, tá? Se depois quiserem saber alguma coisa, eu puder responder, pode mandar para a Suzana que eu respondo depois, tá? Sem problemas. Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre laser. Mas a gente não pode falar de laser sem falar de ILIB, tá certo? Então, o laser que a gente usa é desse aparelhozinho daqui, que tem o laser vermelho, o laser infravermelho e a programação do ILIB. Bom, o laser vermelho, ele é utilizado de uma forma mais superficial, por isso que a gente usa para cicatrização, acelerar a cicatrização de feridas, para trabalhar com dores mais superficiais. Já o laser infravermelho a gente usa para quando ele é mais profundo, é porque é uma questão de comprimento de onda. A onda do raio infravermelho é uma onda mais longa, então ele penetra mais. Já o programa do ILIB é um programa especial que foi desenvolvido anteriormente pelos russos e depois aprimorado pelos brasileiros, pelos cardiologistas da INCOR, né? Foram desenvolvidos por eles junto com os engenheiros. Então foi o Dr. Ricardo Trajano quem desenvolveu esse aparelho,
que hoje em dia é exportado para os Estados Unidos e utilizado em muitas clínicas de cardiologia. Bom, por que ele é utilizado nas clínicas de cardiologia? A gente tem uma pulseirinha aí na artéria radial ou na artéria carótida. Ele é colocado cerca de 15 a 60 minutos e vai fazer o quê? Ele vai adequar, ele vai fazer com que a parede do epitélio, do vaso, a parede do vaso, ela fique mais flexível, tenha mais condições de levar o sangue. Ele vai pegar a hemácia, vai empurrar a hemácia para ir para aqueles capilares bem pequenininhos, entende? Ele vai aumentar toda a síntese proteica. A célula trabalha muito mais e mais rápido, porque ele aumenta o ATP, que é a energia que faz a célula trabalhar. Com isso, ele também trabalha nas mitocôndrias, que na realidade é o pulmão da célula. Quando o pulmão da célula está trabalhando melhor, a célula toda trabalha melhor, né? Então, ele faz com que diminua a dor, porque ele atua diretamente nos receptores da dor que tem na pele, né? Ele vai fazer com que aumente os níveis de serotonina, que é o hormônio do prazer. Ele vai diminuir o hormônio da inflamação das prostaglandinas, vai diminuir a prostaglandina e ele vai aumentar, vai fazer com que o limiar de dor ele seja alterado para melhor. Então, um único aparelho, tá certo? Que é indolor, não é invasivo. O dos russos, eles tinham que cortar e colocar uma fibra óptica, né? Uma fibra de laser dentro e o paciente ficava 1 hora lá no hospital, arriscada a infecção e a tudo. Os brasileiros, com seu jeitinho, com a sua inteligência que é sobrenatural, conseguiu desenvolver esse aparelho de uma forma que ele é muito mais seguro, né? Qualquer uma pessoa capacitada poderá utilizá-lo. Inclusive, tem paciente que eu sugiro que ele compre, né? Quando pacientes que têm, alguns pacientes que têm na família muita gente com acidente vascular, muita gente com problemas de circulação, excelente. Então, depois eu vou colocar para vocês o vídeo de uma paciente que ela fez questão de gravar, né? Recentemente, hoje é 25 de maio e isso aconteceu há 1 semana atrás. Depois eu vou colocar para vocês. Bom dia, eu me chamo Fáudia. Há umas 3 semanas atrás eu tive uma leve isquemia cerebral, onde escorreu algo quente e veio até o meu queixo. Eu fiquei tonta. Quando eu andava, eu tombava para a direita, para a esquerda. Após uns 3 dias eu tive outra sensação assim eu não sabia identificar a minha casa, eu sabia onde eu morava, mas não sabia dizer como chegar até a minha casa. Eu vi o objeto, sabia o nome do objeto, mas eu não conseguia falar o nome do objeto. Então, eu senti as dores no corpo, nas articulações. Então, eu comecei a fazer Enlib, fiz 10 sessões de Enlib e hoje as dores estão sem dor, eu não tenho dor mais nas articulações, as dores melhoraram. Estou com uma lucidez, estou lúcida e orientada e consigo andar normalmente. Que bom! E esse é o aparelhozinho, né? 60 minutos, não é isso? Incomoda fazer isso? Não incomoda, tranquilo, ótimo. E os benefícios são maravilhosos. Eu vim para aqui, para Ivânia, com um monte de problema de cansaço. Meu braço não levantava, somente coluna com o seio, muita dor. E eu tive AVC e trombose. E ela foi dando jeito. Aí fiz tratamento de ozônio no nariz, na boca e no sangue. Eu estou vendo um resultado ótimo, porque tinha cansaço, crises amargas, que tomava remédio 2 vezes por dia, a lenha,
Aerolim tomava 3 vezes e Crenil 2 vezes por dia. Fora a inalação, com Berotec e Atrovente. E agora estou vendo o resultado melhor. Estou pisando melhor, joelho sem dor, o braço levanta. Que isso nem pensar. Não estou sentindo mais dor no ombro. E o cansaço diminuiu. Que até fiz uma construção na minha casa e não tive crise nenhuma. E ela também até arranjou 2 olhinhos para tomar 2 gotas à noite e está sendo uma maravilha. Estou muito, muito, muito melhor. E esse tratamento eu vivia de cansaço há mais de 15 anos. Pronto? Sim. Bom dia, eu sou Maria do Carmo, moro no Ibura, em Recife, e vim procurar um tratamento com a doutora Ivane. Estou fazendo Hidrovitalis, porque eu estava sentindo muitas dores no meu corpo, estava sentindo dores nas articulações, não conseguia me alimentar direito, estava sentindo muita fraqueza. E então, depois que eu comecei a fazer a Hidrovitalis, na primeira sessão, eu senti dor de cabeça, enjoo, muito mal-estar, minha pressão baixou, a glicose baixou, mas porque estava limpando o meu organismo. Da terceira sessão em diante, aí eu passei a me sentir muito bem, as dores foram desaparecendo, meu fígado foi desinchando e eu passei a ter muito apetite. Inclusive teve dias que eu estou acordando de madrugada para comer, porque eu acordo com fome. Então meu organismo ele voltou a funcionar divinamente bem. Estou na 5ª sessão, tirando os venenos e os agrotóxicos do corpo. Essa água era branquinha, né? Era branquinha. Está totalmente enferrujada.